Há muito tempo se acredita que existem objetos no espaço que se movem entre as estrelas e às vezes passam pelo nosso sistema solar. Recentemente, algo vindo do espaço profundo fez uma visita inesperada. Alguns acreditam que esse visitante era um cometa ou possivelmente um asteroide, mas outros astrônomos têm convicção de que é algo completamente diferente. Seriam os restos fragmentados de um exoplaneta ou esse visitante interestelar seria algum tipo de nave espacial alienígena disfarçada? E por que alguns pensam isso? Oi pessoal, eu sou o Fábio, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever, que isso me ajuda a criar mais conteúdo para vocês. E vamos para mais uma viagem além das estrelas. Em 19 de outubro de 2017, o primeiro objeto interestelar conhecido a entrar em nosso sistema solar foi detectado por astrônomos utilizando o observatório Pan-STARRS em Maui, Havaí. Um grande telescópio equipado com uma das maiores câmeras digitais do mundo, com quase 1,4 bilhões de pixels. O que eles observaram foi um pequeno ponto de luz cruzando nosso sistema solar como um farol, algo não típico de um asteroide ou cometa. Na verdade, era algo que ninguém jamais havia visto antes. Os astrônomos o batizaram de Oumuamua, que significa um mensageiro de longe chegando primeiro. E na época acreditavam que era algum tipo de objeto alongado em forma de charuto, girando devido à maneira como o brilho mudava. Estimaram que era maior que a Torre Eiffel, com cerca de 400 metros de comprimento e 40 metros de espessura. Ele não foi descoberto até estar saindo do nosso sistema solar, 40 dias após passar pelo ponto mais próximo do Sol, em 9 de setembro de 2017. O objeto estava se movendo incrivelmente rápido, cerca de 315 mil quilômetros por hora, e a maneira como contornava o Sol indicava aos cientistas que este objeto tinha que ter vindo de algum lugar além do nosso sistema solar. Ele passou pela Terra tão rapidamente que sua velocidade não podia ser atribuída apenas à gravidade do Sol. Na verdade, o Sol não teve quase nenhuma influência sobre esse objeto desconhecido enquanto ele passava pelo nosso sistema solar. A peculiaridade de Oumuamua é que não é um asteroide e não se parece em nada com um cometa comum. No entanto, ele se comporta como um cometa. Cometas são pequenos corpos gelados que desenvolvem caudas feitas de materiais voláteis que se vaporizam do corpo do cometa com o calor do Sol. Acontece que o segundo objeto interestelar descoberto em nossa região do espaço em 2019, o cometa 2I-Borisov, comportou-se e agiu como um cometa normal, o que tornou Oumuamua ainda mais estranho. Os astrônomos não conseguiram explicar os movimentos de Oumuamua pelo espaço apenas pela força da gravidade. Alguns pesquisadores acreditavam que Oumuamua estava liberando gás do lado iluminado pelo Sol, o que empurraria o objeto como um foguete. No entanto, o problema com essa teoria é que não havia gás detectável escapando, nenhuma cauda como se vê em cometas típicos. Além disso, a força observada de Oumuamua era mais forte do que os cientistas esperariam de qualquer outro cometa comum e era uma força contínua. Se a liberação de gás cometário for descartada e a força extra inferida for real, então resta apenas uma possibilidade. A maneira como o objeto acelerou fez muitos acreditarem que era uma nave alienígena, talvez algum tipo de sonda extraterrestre alimentada por uma fonte de energia interna. Outra coisa estranha é que ninguém sabia de qual sistema solar ele veio ou quão velho era o visitante interestelar, porque ele estava se movendo tão rápido que nenhum telescópio conseguiu obter uma imagem decente o suficiente para nos dar uma ideia do que realmente pareceria ou do que era feito. Isso apenas aumentou muito o seu mistério. Alguns pesquisadores chegaram a conclusões exóticas sobre o que este primeiro visitante interestelar poderia ter sido e de onde ele poderia ter vindo. Um professor de astronomia de Harvard chamado Avi Loeb disse que Oumuamua é de fato uma nave alienígena que é alimentada por uma vela de luz, um método de propulsão de uma nave espacial usando pressão de radiação emitida pelo Sol ou grandes espelhos.
A única maneira de fazer sentido da estranha aceleração de Oumuamua sem recorrer a algum tipo de liberação de gás indetectável é assumir que o objeto foi propulsionado por radiação solar por fótons refletindo em sua superfície. E a única maneira de o objeto ser propulsionado por radiação solar é se ele tivesse no máximo 1 milímetro de espessura e uma densidade muito baixa com uma grande área de superfície. Este objeto poderia funcionar como uma vela propulsionada pela luz em vez de pelo vento. Tal objeto poderia ser produzido pela natureza, deixando a única outra explicação de que Oumuamua deve ter sido projetado, construído e lançado por uma inteligência extraterrestre. Ele explicou ainda que a aceleração não gravitacional é um sinal de manobra deliberada e Oumuamua não tem cauda de cometa, mostrando qualquer tipo de liberação de gás. Não há como refutar ou provar essa teoria, e uma afirmação como essa de um astrônomo experiente e respeitado é muito incomum. Mas outra teoria surgiu agora que pode explicar o que Oumuamua realmente é. Agora acredita-se que o objeto poderia ser como uma panqueca ou como um grande pedaço de destroço em forma de biscoito. Um pedaço de estilhaço de um exoplaneta como Plutão. Em 2021, 2 pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona publicaram um par de artigos argumentando que o objeto poderia ser um iceberg de hidrogênio. Esses pesquisadores pensam que algum objeto espacial atingiu o planeta de onde Oumuamua se originou e a colisão violenta enviou o pedaço do planeta para o nosso sistema solar há cerca de 400 a 500 milhões de anos. No início da descoberta, os pesquisadores pensaram que poderia ser um objeto longo e fino em forma de charuto girando de ponta a ponta. E algo desconhecido parecia estar fazendo Oumuamua se mover mais rápido, como se algo estivesse empurrando-o. Mas agora os pesquisadores acham que entendem este estranho visitante e que ele não é nem um asteroide, nem um cometa. Ninguém tem certeza do que Oumuamua é feito, então os cientistas calcularam diferentes tipos de gelo que mudariam sólidos para gás a uma taxa que explicaria o efeito foguete de Oumuamua e concluíram que o objeto deve ser feito de gelo de nitrogênio, o mesmo material que você encontraria na superfície de Plutão ou da lua de Tritão de Netuno. E aqui está uma grande surpresa. Nosso primeiro visitante interestelar realmente entrou no nosso sistema solar em 1995. E antes de continuarmos, não se esqueçam de se inscrever e de deixar o like no canal, que isso me ajuda demais. E vamos continuar. À medida que se aproximava do nosso sistema solar e, portanto, do Sol, um pedaço do planeta começou a perder camadas de nitrogênio congelado. Quando o descobrimos, o objeto já havia perdido 95% de sua massa, derretendo-se no pequeno pedaço que foi detectado. Então, talvez afinal não seja algum tipo de tecnologia alienígena, mas a ideia de um pedaço de um exoplaneta voando pelo nosso sistema solar ainda é empolgante, se não assustadora, dependendo de para onde ele vai. No momento, o objeto está saindo do nosso sistema solar e deixará o nosso sistema e entrará no espaço interestelar no final da década de 2030, nunca mais retornando, mas existe algo chamado de Projeto Lyra, que desenvolve conceitos para alcançar objetos interestelares como Oumuamua. O objetivo do projeto é ver se é possível enviar pequenas espaçonaves para interceptar e estudar objetos interestelares, mas o desafio de alcançar Oumuamua é formidável. Isso porque ele está se movendo a 5,5 unidades astronômicas por ano, ou seja, 750 milhões de quilômetros, e logo estará além da órbita de Saturno. Isso é muito mais rápido do que qualquer coisa que já enviamos ao espaço. E o desafio de enviar uma espaçonave para alcançar Oumuamua leva a exploração espacial atual ao limite. Apesar disso, uma missão é possível e uma pequena espaçonave com vela leve poderia ser lançada entre 2030 e 2033 e alcançar Oumuamua entre 2047 e 2049. Já construímos a espaçonave LightSail 2, que tem uma vela do tamanho de um ringue de boxe, feita de uma folha de mylar,
Este mesmo tipo de tecnologia solar poderia ser usado para enviar pequenas sondas rapidamente pelo espaço, apenas refletindo um laser de alta potência em suas pequenas velas, e talvez uma pudesse alcançar o Oumuamua e finalmente nos dizer o que realmente é. E o que você acha que o Oumuamua é? É um pedaço defeituoso de tecnologia alienígena? Deixe-nos saber nos comentários. Eu agradeço muito por ter assistido até aqui. Não se esqueça, o conhecimento é uma jornada contínua e sem fim. Continue aprendendo e explorando. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. E adeus!